Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Rodrigues e com muito prazer aceitei o convite de Débora Kappel para falar a respeito de videoaulas na educação aqui no CONATED. Vou contar brevemente minha trajetória profissional. Sou radialista há 20 anos, com DRT em direção artística de TV, formada em marketing e uma de minhas especializações é em educação à distância, a EAD, a qual sou apaixonada. Sempre trabalhei com TV como diretora e apresentadora de programas em Maringá, no Paraná, e, sinceramente, nunca imaginei que fosse trabalhar na área da educação. Minha história na educação à distância começou há 10 anos, quando aceitei o desafio de assumir o cargo de diretora artística da Uniderp Interativa. Minhas atribuições eram a criação, direção, roteirização e desenvolvimento de teleaulas, vídeos de apoio pedagógico e formações docentes para apresentação em vídeo, criação e roteirização do audiovisual. Confesso que nada conhecia sobre EAD, mas percebi que com meus conhecimentos audiovisuais muita coisa poderia ser feita na instituição. E conforme o tempo passava, inúmeras ideias surgiam, produções inovadoras eram feitas a todo momento, juntamente com uma grande equipe de produção, e ainda pudemos contar com a colaboração e orientação de muitos professores, pedagogas, diretores e coordenadores pedagógicos. E assim, se passaram 10 anos, me especializei na área da EAD, participo ativamente de congressos, seminários, palestras, presenciais e à distância, nacionais e internacionais, e grupos de pesquisas como o GT-AD-MS, que é o Grupo de Trabalho EAD ligado ao Fórum Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul. GTED, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tecnologia Educacional e Educação à Distância, e sou associada à ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Atualmente, faço consultoria, ministro cursos, formações docentes e palestras presenciais e à distância para importantes instituições de ensino superior, entre elas o EMANET, o NIT, IFMS, o FGD, Portal Educação, Selma, Planeta EAD, o FPR, entre outras. Realmente me apaixonei pela educação à distância. Bem, agora que você já conhece um pouco da minha história, vamos falar sobre educação corporativa. Jean Meister, pesquisadora e referência no assunto, diz que o conhecimento e as qualificações das pessoas só são adequadas durante um período, que pode ir de 12 a 18 meses, depois do qual precisamos reabastecê-las para competir na economia global do conhecimento. A autora defende, então, a interferência direta das empresas nas instituições educacionais formais, com o intuito de impor conteúdos e práticas mais conectadas às necessidades do mercado, que, segundo ela, exigem atualização constante dos conhecimentos. Afirma que as empresas mais bem-sucedidas trouxeram a escola para dentro delas, em vez de esperar que essas instituições educativas tornassem seus currículos mais relevantes para as necessidades empresariais. Para ela, o diferencial decisivo de competitividade reside no nível de capacitação de seus funcionários, fornecedores principais, clientes e até mesmo membros das comunidades onde atuam. Para você ter ideia de como a educação corporativa cresceu no Brasil, veja que o número de empresas brasileiras que investem em educação corporativa cresceu 40 vezes entre 2000 e 2009, segundo pesquisa da FEA-USP, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Pesquisa esta coordenada pela professora Marisa Eboli. Muitas empresas têm investido na educação, principalmente online, que permite atingir grande número de colaboradores e flexibilidade nos horários de estudo, por meio da internet. As rápidas mudanças que vêm ocorrendo em todo o mundo exigem capacitação, treinamento, formação continuada, educação de qualidade, transformadora e significativa, que integra a teoria e a prática das organizações. O vídeo contribui com a educação ao mesmo tempo em que é configurado por esse meio.
A tecnologia do audiovisual oferece inúmeras possibilidades, expressivas e didáticas, desde que utilizado da forma correta, ou seja, de acordo com a mensagem, com o público-alvo, finalidade pedagógica, linguagem, bom roteiro, qualidade na gravação e edição e com o uso de equipamentos apropriados. Vários autores estimulam o seu uso e descrevem algumas formas de utilização do vídeo na educação. Os vídeos são apresentados com objetivos de provocar debate, sensibilizar, ilustrar, complementar a informação, levantar sugestões dos alunos e treinandos e dinamizar as aulas. Os produtos audiovisuais são diversos: entrevistas, reportagens, dramatização, debates em mesas redondas, enquetes, entre outros. O vídeo pode ser usado para exemplificar diversas situações, porque apresenta muitas perspectivas por meio da série e diversidade de movimentos, ações e enquadramentos. É fato que há alguns desafios a serem vencidos no uso efetivo da videoaula. Percebe-se que há um número significativo de profissionais que ainda não dispõem das habilidades desenvolvidas no campo audiovisual, tanto na apresentação em vídeo, como para a produção audiovisual com foco pedagógico. O paradigma da transmissão de conhecimentos está tão alicerçado em 5.000 anos de um modelo educacional tradicional e seus métodos que muitos profissionais reproduzem exatamente o que fazem em treinamentos presenciais. Nota-se também que muitas vezes não há o mínimo de planejamento das videoaulas, que resultam na forma incompatível da utilização de mídias, entre elas o vídeo. O vídeo deve estar fundamentado na pedagogia do depois para superar a transmissão do conhecimento em que se modela a pedagogia do enquanto. Na EAD, o vídeo é apresentado como ferramenta indispensável, facilitadora da compreensão, leitura crítica da informação, na qual a problematização esteja presente. Percebe-se que os profissionais que capacitam têm dificuldade em lidar com a complexidade da didatização da linguagem audiovisual, cuja necessidade do uso pode se correlacionar às múltiplas inteligências de Gardner. Como você pode ver, a videoaula é uma poderosa ferramenta que auxilia o processo ensino e aprendizagem. Com ela é possível explorar imagens, sons, estimula o aluno a vivenciar conceitos, princípios, relações e processos. Ela contextualiza, enriquece o ambiente virtual de aprendizagem, promove, favorece e facilita a relação ensino-aprendizagem, proporciona aprendizagem lúdica e desenvolve o pensamento crítico. A videoaula é uma aula gravada e editada, cuja comunicação é assíncrona. Existem muitas possibilidades para produzir uma videoaula, desde as formas mais caseiras, vídeos tutoriais, por exemplo, até as mais sofisticadas por meio de produtoras de vídeo profissionais. A videoaula é produzida e posteriormente veiculada, seja através da web, via ondas, DVD, CD. Atualmente, a forma de maior propagação de videoaulas é a internet. Na rede, a videoaula também é compreendida como vídeo online. E para entender o poder desta valiosa ferramenta e a sua relação com a web, pode-se afirmar resumidamente que os vídeos online cresceram 18%. Porém, a tendência é que esses números aumentem ainda mais. Segundo a Cisco VNI Global Traffic Forecast, até 2017, os vídeos serão os grandes responsáveis pelo maior tráfego na web, 69%. Em 2012, esse número já era de 57%. Se você pretende produzir videoaulas, é importante que você conheça os modelos de videoaula, tenha noção de linguagem audiovisual, gravação e edição, saiba se portar frente às câmeras, conheça as dinâmicas em estúdio e participe do processo de construção do audiovisual, roteiro, direção, cujo desafio é integrar essa prática diretamente ao desempenho didático da sua área de conhecimento. Os benefícios são muitos, entre eles aulas mais atraentes,
colaboradores motivados a aprender e você capacitado, capacitada para adequada utilização da comunicação visual e, acima de tudo, preparado para produzir videoaulas inovadoras. Educação online e AVA. As tecnologias digitais vêm provocando grandes mudanças na forma de se comunicar, de se informar e também como as pessoas aprendem. E quando falamos em educação online, impossível não citar os AVAs, que são ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, a sala de aula virtual. Existem alguns que são software free, como Moodle, Teleduc e outros pagos, como Blackboard. Algumas empresas e instituições de ensino preferem desenvolver seu próprio ambiente virtual de aprendizagem. No AVA, são postados objetos de aprendizagem diversos, que são unidades digitais, entre eles podcast, artigos, textos, livros, vídeos e videoaulas. Desenvolvidos todos por uma equipe multidisciplinar, de acordo com o projeto pedagógico do curso. Há ainda a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona entre os participantes e ferramentas para avaliação da aprendizagem. Planejamento e concepção da videoaula. O planejamento é fundamental para o sucesso da videoaula. Antes da sua concepção, é preciso que você observe e reflita sobre o contexto e ambiente digital que será inserida, para que não destoie dos demais materiais pedagógicos do curso e objetos de aprendizagem do AVA, ou seja, os artigos, podcasts, games, animações, artigos, livros. Para o planejamento da produção de vídeo, levante as seguintes informações. Qual o objetivo pedagógico do vídeo? Para quem se destina esta videoaula? Ou qual é o público-alvo e seu perfil? Pesquise e domine o assunto tratado. Determine qual a linguagem a ser usada, imagine o que se quer gravar, como gravar e como mostrar. Não se preocupe agora em organizar o passo a passo de sua videoaula, ou seja, cena 1, cena 2 no roteiro. Apenas exercite sua criatividade, colocando todas as suas ideias no papel. Pense em tudo que será importante para a sua videoaula, desde imagens, tópicos essenciais, falas que deveriam constar nesse roteiro. Não é necessário organizar ou sequenciar falas e imagens. Só depois de todas as ideias expostas no papel, faça um esboço da sequência dessa videoaula. O que entraria primeiro, segundo, qual o texto que seria mais interessante para cada momento e todas as informações que julgar necessário. Depois do esboço de sua videoaula pronto, vamos à produção de um roteiro de vídeo. E você sabe o que é? Roteiro é a pré-visualização do vídeo. O roteirista deverá escrever o que será mostrado no audiovisual. Deve ser objetivo e simples e visa facilitar o trabalho artístico e técnico da equipe envolvida na produção. O modelo mais comum divide as cenas em áudio, o que será ouvido naquele momento, e vídeo, o que será mostrado, visto, para mais detalhamento das ações. Para a produção de um roteiro e até mesmo para acompanhar a gravação e edição, é necessário que você conheça o básico da linguagem audiovisual, que é uma linguagem convencionada em ação, espaço e tempo e que se utiliza de áudio e vídeo como forma de comunicação. Produzir um audiovisual requer rigorosa preparação e conhecimento técnico. Vamos conhecer os planos de vídeo, ângulos e movimentos de câmera, o som e alguns equipamentos de gravação. Plano é o ponto de vista ou distância focal em relação ao assunto. Indica enquadramento de câmera. Os mais comuns são plano geral, que abrange e descreve o ambiente. Plano americano mostra a pessoa do joelho para cima. Plano médio mostra a pessoa da cintura para cima. Primeiro plano ou close-up enquadra o rosto para transmitir o máximo de emoção. Plano de detalhe, para mostrar detalhes ou causar o máximo de impacto emocional ou visual. O ângulo de visão é um elemento de expressão do conteúdo do plano e produz efeito expressivo. Câmera alta
Enfocação de cima para baixo, dá ideia de inferioridade, diminui o objeto ou a pessoa. Câmera baixa, enfocação de baixo para cima, dá ideia de superioridade, aumenta o objeto ou a pessoa. Câmera em visão média normal, tem perspectiva normal e a mais comum. A posição da câmera é na altura dos olhos. Movimentos de câmera. Traveling, palavra da língua inglesa travel, que significa viajar, mover. A câmera se desloca por meio de trilhos ou com o cinegrafista sentado em uma cadeira com rodas no carro, operando a câmera em movimento. Também auxilia a gravação de objetos em movimento. Dolly, só a câmera se move até o objeto ou pessoa. Movimento apenas da câmera. Panorâmica, movimento horizontal ou vertical, que a câmera realiza sem se deslocar. Zoom, movimento óptico da lente câmera. Aproximação até o close. Zoom in, aproximação, traz objeto distante para próximo, estimula a concentração. Zoom out, afastamento, afasta o objeto para longe, promove a revelação. E agora algumas nomenclaturas mais comuns. Fade in, surgimento gradual da imagem. Fade out, escurecimento ou clareamento gradual da imagem até que ela desapareça. Fusão, é uma mescla, incorpora duas ou mais imagens, usada para mudança de cena ou salientar a relação entre elas. Off, voz ou som sem apresentação do emissor. Locução, geralmente usado em narrativas e com insert de imagens. Insert, inserção de uma imagem. Caracteres, textos, palavras, frases colocados em imagens ou telas. Áudio, som do vídeo, trilha, voz, efeito sonoro. Vídeo, no roteiro é a imagem que será mostrada. Sem dúvida alguma, o som é um dos mais importantes elementos da linguagem. Proporciona impacto na produção audiovisual, facilita o entendimento, cria clima e situações, estimulando a imaginação. Pode ser uma trilha sonora, um efeito especial, uma voz. Enriquece o audiovisual e é indispensável no vídeo. Existem vários tipos de estúdio de gravação de vídeo e TV e os mais diversos equipamentos para captação de imagens. O mercado de produção audiovisual é muito sofisticado e a cada momento são lançados diferentes e modernos equipamentos que facilitam e sofisticam a gravação e edição de vídeos. Os mais básicos equipamentos para gravação e edição são: câmera. Atualmente existem vários modelos de câmera e formatos diferentes: HD, SD, SSD, entre outros. A câmera é considerada também um importante instrumento pedagógico e todos podem operá-la, pois existem os modelos profissionais, mas também os mais simples de uso amador. Tripé, dá sustentabilidade à câmera. Microfone, capta o áudio da voz ou ambiente. Monitor, retorno da imagem para ajustes da configuração de exibição. Fone de ouvido, para verificação do áudio captado. Iluminação, além de clarear e iluminar, é fundamental para criar ambientes. Existem vários modelos e formas de iluminação. Teleprompter, dispositivo que exibe textos para que o apresentador de televisão possa ler e olhar para a câmera ao mesmo tempo. Ilha de edição, tem como objetivo finalizar o material gravado. Edita, sonoriza e pode adicionar ao material audiovisual diversos efeitos visuais e sonoros. Existem vários tipos de softwares de edição não lineares, cujos sistemas operacionais mais utilizados são da Mac e Windows. O computador é interligado a outros componentes que auxiliam o processo de edição,
como placa de captura, mesa de áudio, gravadores, monitores, entre outros. Vamos agora assistir alguns modelos de videoaula? Ninguém se casa pensando em se separar. A célebre frase "foram felizes para sempre" foi trocada pelo poema "que seja eterno enquanto dure". Os custos de um divórcio são muito altos e alguns nem se podem medir. Você se desgasta, a pessoa também e no final os dois saem perdendo. É por isso que a escolha do parceiro ideal é tão importante. Casar e separar em seguida gera vários problemas. E se você contrata um funcionário ou vários e nos próximos meses precisa demiti-lo, também sairá perdendo. Segundo uma reportagem publicada no jornal O Globo, o Brasil é o segundo país que pior contrata no mundo, ou seja, que tem problemas na seleção de candidatos. Ao escolher o profissional errado, há impacto na produtividade, na receita e nas relações entre funcionários. Uma contratação ruim, o que ela é? É alguém que não se encaixou, ou porque ela não tem a competência para a posição, ou porque ela não tem o jeito da empresa e por isso vai sofrer nesse convívio, ou porque os planos pessoais dela não casam com a empresa, ela quer outra coisa. E o momento de descobrir isso é preferencialmente na hora que você faz a contratação. O recrutamento, a seleção e a contratação de um funcionário, uma bem feita, ela representa tentar, na origem, evitar o problema. Para isso, a gente precisa de uma grande coordenação entre padrões, processos da empresa, para que todas as áreas que muitas vezes não veem as consequências dessa má contratação, trabalhem para fornecer gente que queira trabalhar na empresa, porque se identifica com os valores, com a forma da empresa trabalhar, que está procurando aquela ocupação ou vai se realizar naquela ocupação, e uma pessoa que tem as competências para a posição. Neste vídeo, acontece uma analogia entre o casamento, a fase da lua de mel e o período de experiência de um profissional e sua relação com a empresa. Ou seja, o processo recrutamento e seleção é comparado com o relacionamento amoroso. Perceba que a dinâmica é bem descontraída. A trilha sonora e depoimentos de especialistas intercalando. A duração total da videoaula é de apenas 4 minutos e pouquinho. E assim deve ser, não passar de 8 minutos, mas claro, tudo dependerá do conteúdo. Vamos ao próximo vídeo! Olá, estou aqui para apresentar as vantagens de se respirar um ar puro. Uma boa respiração é fator fundamental para a sua saúde. A qualidade do ar é muito importante, o ritmo da respiração também. Mais do que isso, é imprescindível em qualquer trabalho para ter mais disposição para fazer todas as suas atividades do dia a dia. E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Tudo para proteger o seu mundo. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador descartável 3M. Prenda os cabelos caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal.
Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Veja este vídeo da 3M que mostra o correto uso do respirador descartável. Perceba que o vídeo está bem didático, mostrando claramente como é o procedimento. O apresentador faz a abertura, mostrando o conteúdo, em algumas cenas sua imagem é intercalada com imagens de sua voz, o off, apresentando passo a passo, com imagens de outro personagem. Veja que a trilha sonora que dá mais dinamicidade. O cenário é virtual, em chroma key, e quando optar por este tipo de gravação, se atente à questão da iluminação. Em regras gerais, garanta que a gravação e a captação do áudio sejam impecáveis. Hoje existem câmeras de custo mais acessíveis, que garantem uma excelente qualidade. A apresentação em vídeo depende de treinamentos constantes, pois não é a primeira vez que você se sairá bem no vídeo. Como tudo na vida, isso depende de treinar, treinar, treinar. Mas isso é assunto para uma próxima ocasião. Formação da equipe de educação online. É inaceitável que sem a devida capacitação e formação em todos os níveis, técnica, tecnológica, expressiva e didática, os profissionais que atuarão na educação online corporativa tenham condições de exercer suas funções no projeto pedagógico ou, menos ainda, se apresentar em frente a uma câmera em uma teleaula ou videoaula. É necessário também se sensibilizar e se adaptar a essa nova cultura. É preciso uma nova maneira de pensar, de ser e de se comunicar. É preciso treinar os treinadores para a educação corporativa online da empresa, oferecer formação contínua para os multiplicadores, dinamizadores, gerentes de RH e também para os demais profissionais de produção de vídeo, como cinegrafistas, editores, produtores, para a produção de vídeos com foco pedagógico. Por outro lado, é necessário que os colaboradores estejam abertos e dispostos a se atualizarem, preparados para o trabalho em grupo colaborativo, curiosos e inovadores. É preciso reinventar a maneira de ensinar e aprender. Vou encerrando por aqui, agradeço imensamente sua atenção e aproveito o momento para informar que em meu site tem mais informações, dicas, vídeos e os cursos que ministro online e presenciais, na área da educação à distância, comunicação e entre eles apresentação de videoaulas, media training e também meus contatos. E caso você tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, por favor, mande seu e-mail para patricia.rodrigues@teleaulead.com.br. Estou à sua disposição e de sua empresa. E se cadastre em meu newsletter pelo meu site e receba notícias atualizadas. E por ele você também terá acesso aos meus principais endereços nas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!